Está começando mais um Pod Trem, o mais mineiro dos podcasts. Eu sou o Marcos Júnior e vou conduzir vocês por essa viagem louca. Embarquem com a gente nesse trem, porque o episódio de hoje tá muito bacana, gente, e vai ser com ela. Bem-vinda, Tamira Bastos. Muito obrigada, Marcos. Obrigada a todo mundo aí que abriu as portas pra gente. Licença para estar aqui com vocês e bora bater um papinho. Uma honra te receber, minha querida. Vamos falar de muita coisa legal hoje, gente. Muito projeto legal, muito projeto social bacana. Vamos falar muito de produção cultural, de ativismo cultural. A Tamira trouxe um trem cheio de vagões, cheio de conteúdos pra gente. Então vamos começar, Tamira? Bora. O povo quer saber quem é a Tamira Bastos. A pergunta inicial muito tranquila, né? Bom, vou dizer assim, Tamira Bastos é correria, sonhadora, formação jornalista, mineira nata, e nascida e criada em Minas Gerais, nasci em Raul Soares, que é a zona da mata de Minas, e já rodei algumas cidades aí, morei em Itabira, morei em Viçosa, morei em Mariana 10 anos, que foi por onde a gente se encontrou e a vida trouxe esse reencontro. E foi lá também que eu comecei toda essa trajetória aí profissional que me levou a dizer correria no começo, porque eu acho que isso me define um pouco bem. E estamos aí produzindo cultura, acreditando, tentando fazer alguma coisa aí que seja mais do que só fazer, né? Estamos aí nessa luta, fazendo projeto cultural, fazendo arte, rodando rua, underground, fazendo acontecer no Natora Produções. Produzindo eventos, produzindo arte, incentivando, trazendo conhecimento para geral, formando a cena aí. É muito bacana seu trabalho, parabéns. E nós vamos falar muito desse seu trabalho hoje, desses projetos, do coletivo, não é isso? Mas antes disso, Tamira acabou de falar, gente, eu conheci essa moça há mais ou menos, a gente não vai falar a idade, não ruim, não precisa de tantos detalhes. Mas há mais ou menos uns 15 anos atrás, lá em Mariana, Minas Gerais, na UFOP, né, Tamira? Foi. E o universo nos trouxe, há poucos dias vocês acompanharam que a gente lançou o Expresso Pod Trem, né, que é o nosso programa de cobertura de eventos, e estávamos lá cobrindo o Festival Rua em Contagem. De repente, com quem que eu me deparo? Depois de 15 anos, com Tamira, que era uma das produtoras do evento. Aproveitamos, já fechamos o episódio. Uma honra te receber, Tamira. Não, que delícia. E conta pra gente, Tamira, essa iniciação sua no ramo cultural, de produção, do coletivo, como que se deu essa iniciação? Como que a Tamira começou nesse trabalho de cultura? Lá atrás, como é que foi isso? Bom, a faculdade lá na UFOP, né, onde a gente se conheceu, foi uma abertura de portas absurdas, assim, né? A faculdade abre portas pra gente. Acho que todo mundo deveria ter essa experiência, né, de ir para uma faculdade, ter essas oportunidades. Então, lá na faculdade, entrei na faculdade de comunicação, depois mudou para ser jornalismo, e durante o curso comecei a fazer produção de evento pela faculdade. Eu acho que eu lembro que no comecinho teve um encontro nacional de história da mídia, mas assim, acho que eu devia estar no terceiro período. Aí foi a primeira loucura, que era bem na Tora Produções mesmo, assim, né? Pega uma disciplina, monta aqui assessoria, começa aquela coisa. E aí comecei a ter essa experiência de produzir evento e comecei a falar, poxa, é isso. Na mesma época, a gente começou com a galera da Batalha, lá das Gerais, em Mariana, ocupar a cidade. Né? O que é a Batalha das Gerais? Conta pra gente, porque é interessante, é importante citar isso. O que é a Batalha das Gerais? Pô, a gente tem muita história pra ficar falando aqui hoje, gente. Se a gente for pegando gancho, não vai parar. E é pra isso que estamos aqui, pra ouvir essas né? histórias massas. Porque aqui eu falo que a gente não conversa, Tamira. Aqui no Pod Trem, o mais mineiro dos podcasts, a gente proseia e vai ser uma prosa boa. A gente gosta. Pô, a Batalha das Gerais é um movimento que começou em 2015, né, Jô? Acho que é 2015. Lá em Mariana, que não sei se todo mundo conhece, mas é uma cidade histórica, né? Cultural, assim, tradicionalzíssima. A primeira cidade de Minas Gerais, então tem muita coisa ali enraizada, muita coisa ali, né? Então, a ocupação dos espaços também ela é muito bem definida, né? Assim, aonde a gente pode chegar, quem pode ocupar. E aí o movimento da Batalha das Gerais começou a ocupar a praça na época, com o movimento do rap,
com as rimas, e aí a gente foi ocupando primeiro a Praça Minas Gerais, que é cartão postal, né, com um ponto de energia que a gente puxava da casinha do lado. E belíssima a Praça Minas Gerais, aquelas duas igrejas históricas, uma de frente para outra, né? Normalmente não era cenário de evento de rua, da galera preta ocupar ali na parte do rap, do hip hop, né, da gente fazer esse movimento. Então a gente começou lá atrás. Esse também foi um dos movimentos também que começou a me introduzir na produção cultural. Batalha das Gerais segue viva aí até hoje, gente. Salve para a Batalha das Gerais. Um abraço para a galera tá lá em Mariana, a galera mais nova que nós já assumiu o posto, que é para isso também que a gente tá aí, né? Para sair dos lugares. Se a gente quiser ficar a vida toda nos lugares, não tô fazendo serviço direito, né? Não tem sentido. Tem que vir alguém depois e ocupar da continuidade, se transformar, né? As coisas são para isso. E, enfim, então nessa época lá, 2011, 2012, assim, já começava com essa coisa da produção junto da faculdade, depois 2015 na rua lá com os meninos da Batalha. Pronto, comecei a fazer muito corre independente de fotografia, de vídeo. Fotografia que ali também. Sou das artes visuais muito, né? Já essa veia do jornalismo, né? Jornalista como você pegou mais essa parte de fotos. Exatamente. E aí eu fui vendo que eu falei assim, o jornalismo ele é uma profissão muito ingrata, né? Assim, quando a gente não tem política pública de comunicação, a gente anda numa linha muito tênue, né, entre estar sendo informado ou estar sendo manipulado, né? Então, quando a gente está ali com o jornalismo, quando você tem, né, conhecimento, você vê ali, às vezes você vende um peixe que você nem ia comprar, né? Porque é aquilo ali, né? Todo um sistema, um mecanismo que está ali com interesses políticos, econômicos, que ditam, né, as escolhas, por que a gente está escutando aquela pessoa e não está escutando aquela outra pessoa, por que nós estamos escolhendo essa manchete e não outra manchete, por que nós estamos usando mais e não menos. E tudo isso interfere em como que a pessoa vai receber aquele conteúdo, o que vai ser, como ela vai formar a opinião dela. Então, quando eu comecei a ver isso, eu falei, não sei se eu quero trabalhar com grandes empresas, talvez eu queira fazer um outro corre independente, talvez a gente queira, né? E o corre independente é muito massa, ele é muito orgânico, né, Tamira? Mas não é fácil. Não é fácil, né? Você deve ter passado algumas, né? Inclusive, em breve, mais na frente desse episódio, a gente vai poder falar sobre a questão, né, do curta e do podcast Nossa Noção, que foi a primeira vez em anos que a gente teve a oportunidade de ter um recurso para poder pagar uma equipe de fato. Então, mais para né? frente, não. Vamos começar agora para pegar o gancho. Vamos pegar esse gancho agora. Conta pra gente desse projeto, da questão dos meninos, do podcast, do curta. Começa do começo pra gente, pra essa galera massa entender pra gente. Massa demais, gente. Pra quem não sabe, para além, né, de todos os corres independentes, faço parte de um coletivo que chama Coletivo MICA. Essa sigla vem de Mídia, Identidade, Cultura e Arte, que são os pilares aí por onde a gente atua desde a fundação, né? Esse ano a gente está encerrando, mas em 2022 a gente retomou um projeto que é o Rede Soa Sirene, que é um projeto... Rede Soa Sirene. Ele tem um subtítulo nessa edição, né, que é Comunicação Popular em Comunidades Vulneráveis à Mineração. Né? Quando esse projeto ele surgiu, ele era bem no contexto ali do rompimento de Mariana, da barragem do Fundão, era numa coisa bem emergencial, uma coisa muito assim, né, voltada ali para aquela coisa da tragédia. E agora ele que volta... hoje, desculpa te interromper, Tamira, mas hoje a galera ouve falar sobre essa questão de rompimentos de barragem, parece uma coisa longínqua, distante, mas só quem estava ali, só as comunidades que foram afetadas, que sabe a gravidade, a questão, o impacto desse crime, desses crimes que não foram um só, né, que impactou na vida da galera, que destruiu muitas vidas, né? Sim. Então, a gente fala, parece superficial, mas só quem estava lá, quem viveu, quem sentiu, sabe a bomba que foi isso, né? Não, com certeza, assim, né? E a gente não está lá, né? A gente vai lá, e quando aconteceu Mariana a gente estava, mas nós não estávamos no território, né, de Brumadinho, de Antônio Pereira, onde acontece, né, o rompimento, mas a gente viu toda aquela loucura, Bento Rodrigues, onde a gente não estava lá em Bento Rodrigues quando aconteceu. Mas é uma loucura, né? A gente vê o estrago a longo prazo, né? É isso, a mídia move ali naquele primeiro momento, tem toda aquela comoção, e aí depois os processos vão se delongando, a coisa ali vai sendo. Então, assim, as comunidades, elas seguem resistindo, e a gente que não está ali naquele contato, a gente não faz ideia, né? Às vezes a gente tem uma comunidadezinha lá mínima, que foi 100% afetada, que não tem nenhum sinal de celular, então, às vezes, também é difícil
É muito complicado isso, né? E esse trabalho nosso, ele é um pouco disso, assim, de estar nessas comunidades, não só atingidas pela mineração, mas com diversos públicos que, às vezes, a gente não tem a possibilidade, né, de ter formas de se expressar, ou enfim. Então, a gente entra meio como um facilitador. A gente nunca quer dar conta, né, da causa alheia, nem de dizer o que é o território, de dizer o que é o sofrimento, a luta, que a gente não tem nem prepotência nem capacidade de dizer isso, né? Mas esse trabalho nosso nos impulsiona muito ir lá e promover minimamente um acesso, facilitar, né, que essas vozes sejam ecoadas de alguma forma, que a gente use essas ferramentas que a gente tem a nosso favor, né, que são as ferramentas da comunicação, seja o audiovisual, seja a fotografia, seja qual for a forma, né, seja o impresso, o podcast, né, isso tudo é ferramenta para a gente conseguir botar nossas lutas aí no mundo, né, nossos anseios, nossos desejos, nossas angústias. E conta, né? pra gente, Tamira, eu fiquei curioso, então, nesse ambiente surge-se o projeto Sou a Sirene. Isso. Com a finalidade de fazer um trabalho cultural. Como que foi esse início do Sou a Sirene? Isso, a ideia do Rede Sou a Sirene é realmente ser uma rede mesmo, né? A gente conectar, jogar isso o mais amplo possível, né? E ir fazendo isso acontecer. Então, agora, por exemplo, quando a gente chega lá, né, em Brumadinho para fazer nesse formato de podcast, vou explicar direitinho como é que é, porque a gente é do experimental. A gente vai sempre com essa parte do experimental. Nossa metodologia é de oficinas. E, normalmente, a gente trabalha com criança, adolescente, que, assim, é o que a gente tem que acreditar na menosada que está vindo formação aí, né? geral aí, formação da geração que está vindo para assumir, né? Então, assim, por exemplo, essa edição do Rede Sou a Sirene, ele chega lá para a gente pensar possibilidades, né? Não é para a gente pegar e ficar ali, se o pessoal que falar, nós vamos querer falar disso aqui, é isso que nós vamos querer falar, é o que vocês decidiram, é o que a comunidade decidir. Normalmente é o que a gente faz. Tanto que os produtos, a gente nunca consegue te contar qual vai ser um produto antes de iniciar um processo, porque o nosso produto, ele é 100% construído durante o processo, seja ele, né, das oficinas, ou seja um produto que a gente assina mesmo, igual o curta que a gente vai comentar, que é um produto assinado pelo coletivo, mas experimentalmente também. Então, o Sou a Sirene, ele está atuando também em Brumadinho, que é onde você atua lá com uma equipe bacana, uma galera massa lá, atuando com oficinas em prol dos jovens, das crianças, dos adolescentes lá. E tem oficina, por exemplo, quais são as oficinas que vocês dão lá no Sou a Sirene em Brumadinho? Essa edição que a gente está encerrando agora, que foi realizada em 2 territórios em específico, no Tejuco, que é um vilarejo, e no território quilombola de Marinhos, que também contou com moradores de Ribeirão que participaram. A gente fez 2 oficinas nessa edição do projeto, né, que foram oficinas de podcast, que geraram 2 podcasts. Na verdade, a gente tem uma entrega, né, de um podcast completo, que são os 2 podcasts juntos, enquanto um produto desse projeto. Mas cada comunidade fez, né? Na do Tejuca a gente teve uma presença muito maior de crianças e adolescentes, e na de Marinhos a gente teve uma mistura muito incrível de adolescentes, crianças, jovens e adultos participando do processo com a gente, sabe? A nossa metodologia, a gente acredita muito assim nessa parte experimental, então a gente bate muito na tecla do que não tem como errar. Quando a gente está ali se dispondo a experimentar, não tem como errar. Então a gente chama o pessoal mesmo para embarcar naquilo ali com a gente e a experimentar. Então ali durante a experimentação os meninos falam, mas isso aqui, olha, isso que seria massa, a gente tem esse lugar que a gente quer levar vocês, vamos falar disso, vamos falar daquilo, e aí as coisas vão se costurando, né? Nesse processo, a gente teve encontros incríveis, né? A gente teve os adolescentes e as crianças do Tejuco chamando o seu João, que é o avô de um dos adolescentes que participou, de 83 anos, para bater um bate-papo com eles. 83 anos, seu João? Seu João. É na comunidade de Tejuco. Tejuco. Isso, porque foi essa edição. Alô, seu João, não sei se o senhor vai assistir, não, mas aquele abraço para você e para toda a família, viu? Muito bacana. Nós vamos mandar para divulgar lá também o podcast. Essa edição a gente fez nesses 2 territórios. Aí o seu João, né, ele vem como nosso convidado do podcast no Tejuco. A Jo, que está aqui conosco, foi uma das ministrantes das oficinas. Muito. Parceira nossa aí de longa data, junto com o Kel, fez nós estamos com uma visita especial aqui, né, Tamira, da Jo, e já tem novidade, porque a Jo não vai escapar do Podtrem, não, hein? Vamos sentar com ela aqui nessa cadeira um dia, hein? Vocês ouviram de testemunha. Gente,
Pode Trem, eu estava contando para as meninas que eu sou muito abençoado, o universo, Papai do Céu, as energias, os bons ventos me abençoam muito, porque as coisas vão fluindo e vão encaixando. Eu estava contando para vocês, eu encontrei a Tamira no meio do Festival Rua, cobrindo o evento lá com o Expresso Pode Trem, e agora, através da Tamira, já encontrei a Jo, que também tinha 15 anos que eu não via, e assim que o Pode Trem vai tocando e vai fluindo nessa pegada com o universo abençoando. Tamira, mas voltando, aí nós temos duas comunidades, que é o Tejuco e o Marinhos, e a Rede Soa Sirene desenvolveu o projeto das oficinas, inclusive as oficinas de podcast, nessas duas comunidades, correto? Isso, exatamente. A gente sempre está fazendo oficinas, essa é a nossa metodologia. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais com vocês do coletivo em si, então não é só nesse contexto, por exemplo, que a gente já atua também em unidade de acolhimento, em escola, a gente faz parcerias para fazer isso acontecer, porque essa metodologia nossa, ela permite estar em diversos contextos, né? E a gente acredita muito na multiplicação disso, então a gente sempre gera algum conteúdo, por exemplo, no final. Nas oficinas de podcast, dessa vez, eu inclusive esqueci de trazer, mas o materialzinho está ali no carro, depois a gente traz. Eu trouxe um cartão postal para vocês, do que a gente produz. A gente, por exemplo, gerou uma apostila que é para isso poder ser replicado, para as pessoas poderem, né, quem quiser fazer no território seu podcast, entender softwares livres, ferramentas livres, gratuitas, para que isso possa acontecer, porque a gente sabe que é isso. A gente não vai poder estar sempre nos territórios, a gente não consegue estar em todos os lugares. Então, a gente acredita que o máximo que a gente poder compartilhar e permitir que seja multiplicado, seja no contexto de escola, seja no contexto lá de uma comunidade, de uma associação de moradores que está querendo, né, organizar, seja num contexto de um projeto social, enfim, isso é possível, né? Então, lá no Tejuco, para terminar, a gente, nesse Soa Sirene, nessa edição, a gente fez o podcast, tá no Spotify, depois eu vou mandar o link para vocês. Por favor, a gente vai divulgar aí nas redes sociais do Pode Trem, por favor. Lá vai ser possível ouvir tanto o podcast completo, né, que a gente chamou de Podmica, que a gente já tinha alguns episódios lançados, chama Podmica. Que legal! Foi, inclusive, muito bom a gente revisitar, porque a gente faz tanta coisa que a gente acaba esquecendo, né? Sim. E aí, nesse processo, a gente foi lá resgatar o nosso Spotify, lembrando do nosso primeiro podcast, que foi com a Quirlombos, uma parceria do Mica com a Quirlombos, sou eu e Freda Amorim. Freda, um beijo, Quirlombos, um beijo. Então, Freda, aquele abraço do Pode Trem, viu? Todo mundo em casa, né? E aí a gente disponibilizou lá o podcast inteiro, mas também tem o Quilombo Pod, que é o nome do podcast que foi elaborado lá em Marinhos. Eles, na verdade, tratam como um episódio piloto, porque eles querem continuar com o projeto, né? A gente, inclusive, tem conversado com eles já, tentamos encaminhar formas de viabilizar a nossa presença lá para a gente ver se a gente continua também, porque é isso, né? Tudo precisa de ser viabilizado financeiramente para acontecer. O Pode Trem. Que é um dos gargalos que a gente encontra. Cultura, eu falo que na área das artes, da cultura, um dos grandes gargalos, e isso é quase que geral, né, Tamira, é a questão financeira. Ainda falta incentivo e há quem critique sem saber a Lei Rouanet, sem saber o que é, como que se fundamenta. Tem gente que até hoje, Tamira, acredita que o governo vai lá e dá dinheiro para um artista, que a Lei Rouanet é isso. Eu fico indignado quando eu ouço esse tipo de comentário, porque assim, as pessoas não entendem que a Rouanet é uma carta onde você tem autorização do governo para arrecadar recursos mediante a empresas privadas para poder replicar e produzir cultura. Viabilizar, né? Para tirar, muitas vezes, meninos de um caminho errado, de influências, de situações de precariedade, de mostrar que tem arte, cultura e formas, inclusive, de ter ganha-pão. Né? Para além dos trabalhos, digamos, convencionais, existem 1000 opções. E a cultura está aí para mostrar isso, né? Não, com certeza. E isso é um ponto muito importante, porque assim, o tempo da OSC, o tempo dos projetos sociais, o tempo do que a gente acredita, não é o tempo de pagar a conta. Não é o tempo do capitalismo. Então, a gente vive numa coisa muito louca, que você está fazendo um sonho, você acredita naquele trampo, você quer fazer acontecer, mas seu aluguel tem que pagar. E aí o projeto agarra, aí o negócio aconteceu alguma coisa, o recurso demorou a chegar, e aí você estava contando que o dinheiro não conta e não cai. Então, assim, é muito difícil. Aí você tem uma equipe, igual eu estava comentando aqui. Essa foi a primeira vez que a gente pôde realizar um projeto. Essa OSC tem 9 anos, nós vamos fazer desde 2015, 2016, nós estamos aí na luta.
Eu estou trabalhando independente, tem 10, 11 anos, né, nesse corre. E é a primeira vez que a gente teve uma oportunidade de montar uma equipe com 30 e tantas pessoas sendo remuneradas minimamente ok. No projeto Sou a Sirene. No projeto Sou a Sirene, que foi viabilizado por uma emenda parlamentar. Foi a primeira vez que a gente conseguiu acessar um recurso federal. Se quiser falar de quem é a emenda, fica à vontade. É da Áurea Carolina, satisfação demais, assim, foi muito importante pra gente, sabe? Porque aqui a gente tem que realmente dar nome aos bois e às vacas, né? A gente tem que realmente, fora a brincadeira, a gente tem que valorizar os parlamentares. Sim. E dar nome a eles, citar mesmo, porque os parlamentares que apoiam arte, cultura, diversidade, eles têm que ser falados, porque infelizmente ainda é uma minoria dos parlamentares do nosso país, né? Exatamente. E aí é isso, é muito louco, porque às vezes a gente quer fazer, a gente quer fazer acontecer, mas é isso, como é que você vai mobilizar uma equipe, às vezes, e pedir para a sua equipe dedicar se você não pode remunerar ela, ok? Até porque, né, Tamira, microfone tem preço, o tempo de quem está trabalhando em prol da cultura tem preço, tem valor, equipamento, material, figurinos, tudo tem um preço, né? E assim, para a gente chegar numa entrega, aquilo teve uma produção absurda lá atrás. Porque quando a pessoa vê a cena pronta, não imagina o trampo que deu, aqui né? Nós estamos hoje, 2025, entregando aqui, eu falando com você que nós estamos lançando esse culto, esse projeto começou a ser escrito em 2022. Ou seja, entendeu? Para acontecer o lançamento de um curta, de um projeto, o desenvolvimento começou 3 anos antes. E aí aquilo ali é toda uma dedicação que você tem uma equipe fazendo. Você escreve um projeto, você sobe numa plataforma, você recebe uma diligência, você tem que responder, aquilo ali é um processo, né? Porque é normal isso também. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa de falar e que a gente precisa de entender que a gente tem que se organizar para acessar. A gente tem que entender, por exemplo, que existe uma forma de pegar uma emenda e fazer um projeto como esse. A gente tem que entender que existe uma lei municipal, que existe uma estadual, que esses recursos estão aí, que a gente precisa de acessar eles. E a gente tem que entender isso também num movimento de explicar, tanto para nós, quanto para todo mundo que está dentro dessa rede, que a burocracia ela existe, ela é necessária. Então, se a gente quer crescer e quer acontecer, nós não podemos correr da burocracia, nós temos que botar ela como nossa amiga e dizer, nós temos essas etapas para cumprir, porque a gente também quer terminar um projeto e prestar conta dele lindamente para o próximo cair mais, e a gente continuar fazendo, entendeu? Então, a gente vive nessa loucura que é dar conta de fazer isso. A gente, inclusive, experimentou agora o Arthur, que é meu parceiro de longa data, coordenou esse projeto Rede Sou Sirene comigo, está na direção do culto junto comigo também, a Raquel estava na coordenação pedagógica, a Freda na coordenação de produção executiva. A gente ainda tem que lidar, muitas vezes, com a coisa que é de estar na equipe do burocrático e estar na equipe da criação. Aí você tem duas instâncias que te demandam muita energia. E no final você não sabe qual que te demanda mais, né? e que são necessárias, né? Porque a gente quer criar, a gente está nessa também porque a gente gosta de criar, né? A gente acredita muito nisso, mas a gente também tem essa coisa, né, da burocracia que você tem que fazer. Então é esse jogo de cintura que a gente enfrenta e é uma realidade que é isso. A gente passou anos para conseguir pela primeira vez poder ter uma equipe de 30 pessoas contratadas. Isso é incrível para nós. E a equipe é tudo, né, Tamira? Eu costumo dizer, inclusive eu acho que hoje eu soltei uma story sobre equipe. Porque o Podtrem, muitas vezes, igual eu falo sempre, vocês veem o Marcos aqui. O Marcos Júnior está aqui, vocês estão vendo. Mas atrás do Marcos Júnior tem uma equipe maravilhosa, né? Tem o nosso pessoal do estúdio aqui, os técnicos, né? Samuel, aquele abraço. Tem as meninas da comunicação, a Melissa, a Isabela. Tem nas externas, quando a gente faz, tem o nosso filmmaker lá, o Thiago. Então, assim, equipe é tudo. E eu vi que você citou o nome de algumas pessoas que estão com você no Sou a Sirene, e é sempre uma construção coletiva. O legal é isso, né? Então, se você quiser mandar um abraço para mais alguém, citar a galera, porque eu falo que tudo é construção coletiva, ninguém faz nada sozinho, não é isso? Não, eu vou demais, gente. Eu vou pegar até uma colinha aqui que eu pra não esquecer o nome de ninguém. Fica à vontade que Podtrem é sobre isso. É sobre isso. E inclusive, já aproveitando, gente, que a Tamira está pegando a colinha dela, sigam a gente nas redes sociais, por favor, Podtrem, tudo junto, tudo minúsculo. Qual plataforma você está? Qual que é a sua preferida? Podtrem está em todas. Nós estamos no X, estamos no Spotify, estamos no Facebook, no Instagram, no TikTok. Fiquem à vontade, escolha a plataforma que você quer e sigam as novidades do Podtrem lá, que o conteúdo está muito massa. Tamira, uma vez pegada a colinha, fique à vontade para os devidos abraços. Quero mandar um agradecimento
agradecimento enorme, porque é isso, foi uma construção coletiva, né, todo esse processo. Então, né, além de eu e o Arthur, que estávamos na coordenação geral desse projeto, teve o Leléo e a Raquel, que entraram com a gente na montagem do curta, vou falar especificamente do curta já, mas teve a Raquel, que estava na coordenação pedagógica, a Freda na coordenação de produção executiva, a Vina Morim na produção executiva com a gente teve Jojo e Kel fazendo as oficinas no Tejuco, a gente teve a Maju e o Matheus fazendo as oficinas lá em Marinhos, a gente teve as mobilizadoras locais que fazem uma diferença absurda, porque a gente precisa de mobilizadores locais, porque a gente ainda tem isso, a gente leva a ação e ainda chega lá, tem que ter um grupo mobilizado para receber nossa ação. E aí, às vezes é isso, a gente não está no território. São essas pessoas, essas figuras são fundamentais para virar para a gente e falar assim, olha, aqui não funciona sábado, funciona domingo. Aqui não funciona domingo, é quarta-feira à noite que a comunidade pode. Aqui não funciona isso, porque o nosso trabalho também é isso. A referência vem deles, vem da comunidade. Não adianta a gente querer impor para uma comunidade algo que a comunidade não quer receber. A gente tem que entender as necessidades deles, né? E isso é assim, a premissa do nosso trabalho. Não é aquela coisa de, mandei um e-mail e resolveu. Mandei ele... Não. Nós temos que ir 5 vezes no território, então nós vamos ir 5 vezes no território. E com diálogo, e abrindo... Nós vamos lá na casa da mãe dos meninos, Raquel, querida, maravilhosa, coordenadora pedagógica, que conhece todas as mães dos projetos. Foi de casa em casa para falar, nós somos o coletivo, é isso aqui, a gente tem... Tá tudo certo. Tudo certíssimo, tudo 100% certo. Mas é isso. Inclusive, eu achei interessante você citar essa questão de ir na casa dos meninos, conversar com os pais. Para essa galera que não está tão ambientada, Tamira, com o projeto, com Soa Sirene, como projetos desse tipo atuam. Então, existe todo esse contato com a família, existe todo esse diálogo com a comunidade. Não é só chegar lá e, colocamos um projeto aqui, vamos começar a atuar. Porque tem gente, parece absurdo, mas tem gente que não tem noção de como se dá os processos dentro de um projeto desse, né? Sim. Então, vocês chegam lá, vocês se instalaram, né? O projeto Soa Sirene se instalou lá em Brumadinho, vocês abriram um diálogo com a comunidade, vocês foram visitar casas de famílias para apresentar o projeto para as famílias, para poder levar os meninos para as oficinas. Basicamente foi isso? Isso, porque assim, como a gente atua principalmente, né, com criança e adolescente, como é que você imagina, né? Você vai pegar seu filho, você vai deixar seu filho ali sem nem saber o que é. Então, a gente tem esse cuidado, né? A gente acredita muito que é necessário esse cuidado. Quando a gente não está, por exemplo, nesse contexto que são comunidades, ou a gente está lá na escola, a gente também faz toda essa questão de ir conversar com a coordenação, conversar com a pedagoga, conversar com todo mundo. Quando é na unidade de acolhimento, às vezes a gente tem que ir várias vezes na unidade de acolhimento para ir apresentando. E isso faz parte dessa metodologia, faz parte desse processo. Então, por exemplo, agora a gente tem um outro projeto que é o Atlas. Teve uma das unidades que a coordenação mudou 3 vezes, então a gente parou as 3 vezes e vamos recomeçar, vamos apresentar do zero e nós estamos aqui para fazer isso e assim, assado. Então, lá também não seria diferente, né? A gente não pode chegar num lugar e dizer, a gente imagina, porque a gente imagina da nossa perspectiva daqui. Quando chega lá é outra coisa. Lá, você tem uma outra realidade, a pessoa nem passou na cabeça daquela pessoa a perspectiva que você imaginou do lado de cá. Entendeu? Sim. Então, às vezes, isso acontece, né? Então, às vezes, a gente tem que ir lá, sentir, ver o que o pessoal está querendo e tudo mais, para ver se tá legal, se confia. E aí, inclusive, por exemplo, no momento da gente devolver os produtos para as comunidades, foi muito legal, porque a gente sempre tem um momento de devolver para a comunidade tudo que a gente faz, né? De assistir junto, de estar junto, de comer junto. A gente gosta muito desse Esse ritual. convívio é um aprendizado, é uma escola, né? Porque Isso ali você sagrado. realmente passa a vivenciar a comunidade, conhecer de fato, né? Com certeza. Para além de ir lá e dar uma oficina, que já é por si só, tem uma nobreza incrível passar conhecimento, mas aprende-se muito também, é uma troca, né? É uma troca, exatamente, é sobre trocas. E a gente valoriza muito esses momentos, assim, né? De estar junto, de assistir junto, de receber aquelas imagens junto enquanto um grupo, né? De ver como aquelas imagens, aquele áudio, aquele podcast chega na pessoa, né? Então, isso foi muito massa agora, a gente voltou nas comunidades, né? A gente fez essas oficinas durante finais de semana, a gente esteve nos territórios depois das oficinas filmando, fazendo esse processo de filmagem do curta, e aí
Depois, quando a gente vai devolver, a gente tem essa presença das mães, a gente tem a presença das moças da cooperativa que forneceram alimento para a gente durante todo um processo para assistir com a gente. E essa devolutiva é muito importante para a gente, assim, sabe? Chegar lá e ter esse momento de troca. Então, foi muito legal. Voltando para os agradecimentos, porque eu já falei de várias coisas. Agradecer as mobilizadoras locais, a Paré, a Jana e a Olísia, que tiveram com a gente nesse processo. O pessoal que fez parte do transporte, o Franz, o pessoal da Fletalog. Eu tô achando massa você citar todo mundo, Tamira. Como eu falei, é uma construção coletiva. Então tem tudo isso. Não é só um oficineiro, não é só alguém que chegou e instalou um projeto. Tem a galera do transporte, tem mobilizador, igual você falou. Ou seja, é uma corrente mesmo. Né? É uma situação ali, literalmente, coletiva de construção que sem o pessoal do transporte vocês não chegam lá. Sem as mobilizadoras. Da cooperativa forneceram alimento para a gente também não fica lá. Isso é muito importante. Né? E a gente gosta muito de fazer isso, parcerias no território. Sempre que a gente vai, a gente tenta valorizar as parcerias no território para fazer o dinheiro chegar lá também. Ou seja, porque além de tudo, a cultura... Tá vendo, gente? É sobre isso. A cultura e a arte ainda traz recurso, faz a economia girar na localidade, no município onde acontece a estruturação de um projeto cultural. Correto, Tamira? Não, e é isso. E a gente tem que fazer o dinheiro girar entre nós, né? Porque a gente já está sabendo que se não depender de nós, o dinheiro não vai chegar na gente. É verdade. Então, é fato. A gente tem que fazer isso. Por isso que eu fico feliz da gente poder hoje ter essa equipe maravilhosa, porque muita gente que está nessa equipe aqui hoje trabalhou com nós de graça já lá no começo. Já foram... Porque... que está conosco aí desde de o começo, voluntário. Entendeu? Que está na luta porque acredita mesmo. Então, hoje a gente poder remunerar, hoje a gente poder chamar pessoas incríveis, a Larissa, o Breno, o Bené, que vieram somar nesse processo com a gente, que tem um cuidado, tem, né, um olhar muito delicado. Isso muito, 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 muito bom mesmo, assim, sabe? E aí, para fechar essa pauta do Rede Sua Sirene, a gente está lançando curta, para além das oficinas, né, que a gente ficou lá esse processo, fazendo as oficinas, essa formação no podcast, né, formação nessa experimentação sonora para gerar o podcast, essas entrevistas, a gente gravou um curta, que também era previsto, né, desse projeto. Um dos produtos é o curta, o outro produto é o site, que eu vou falar já que está no ar. Ou seja, tem o site, tem o curta e tem os podcasts. Ou seja, dentro desse projeto foi desenvolvido nessas comunidades 3 projetos diferentes, 3 produtos diferentes dentro do Rede Sua Sirene das comunidades. Exatamente. Essa edição do Rede Sua Sirene. Quanto tempo lá, Tamira, da Rede Sua Sirene lá com essa atuação? Com esse projeto foi começando no final de 2022, a gente começando ali os primeiros contatos com as mobilizadoras, que nos apresentando, falando que a gente queria começar. Aí 2023, né, 2024, a gente está lá no território, a gente conversa, né, vai atuando, 2024 inteiro, na verdade, e aí agora a gente encerra esse momento, né? Mas o Rede Sua Sirene, ele chegou em Brumadinho já antes, era num formato de impresso, né, era uma outra pegada. E aí, agora, nessa edição, a gente entrega esse podcast, o filme, o curto-metragem, que chama Escuta Pra Você Ver. Que tem Escuta Pra Você Ver. Gostei do nome, tem viu? Tem muito, isso que eu ia falar, tem muito do processo nesse nome, porque foi um processo conduzido por áudios, teve essa coisa da experimentação. Durante a experimentação, as oficinas, a gente sai no território para fazer um mapa do que a gente está ouvindo. Os 2 territórios são muito diferentes, né? A gente tem ali o Tejuco, que tem uma mineradora dentro ali do distrito. E lá no Quilombo já tem uma paisagem sonora completamente diferente. Então, quando vocês forem ouvir o podcast, quando vocês forem assistir o curta, vocês vão ver que, apesar de estar no mesmo território, são 2 comunidades bem diferentes, né? Que inclusive, isso é bem nítido. Ou seja, resguardou as particularidades né, individuais de cada uma das comunidades. Sim, isso, inclusive, foi um desafio para a gente, que assim, o curta, né, assim, a nossa legislação é curta até 15 minutos. Então, não é 15 e 1, é 15 minutos. E a gente tem material para fazer longas e longas. Então, assim, para a gente, enquanto montagem, escolha, né, do que ser esse filme, foi um desafio muito grande, porque a gente encontrou materiais, assim, a gente teve encontros, a gente teve nossas histórias para
Ixi, Pelo que você está falando, o editor sofreu, ou a editora sofreu para editar esse material, né? Foi. Leléo e Raquel ficaram comigo, com o Arthur aí nessa labuta, assim, pra gente conseguir chegar, porque é isso, é muita coisa, é muito difícil sempre, né? Porque editar é fazer renúncias, escolhas e renúncias, né? Mas a gente escolheu um corte que minimamente, assim, a gente acredita que dá para mostrar o que foi esse processo. É sobre um processo, né? Esse curta é sobre isso, é sobre essa câmera que se move, que está o tempo todo em movimento com as crianças, com os adolescentes, que está no Tejuco, que vai do Tejuco para Brumadinho, que vai do Tejuco para Marinhos, porque teve esse momento também que as crianças que participaram do podcast no Tejuco nunca tinham ido ao Quilombo. Eu tô ficando tão curioso para conhecer esse projeto mais de perto, ouvindo você falar, Tamira, que eu vou abrir um parêntese aqui, né? Vou parafrasear Paulo Freire, que falava que é impossível falar de educação sem amor. E é impossível falar de cultura sem amor, né? Parafraseando Paulo Freire, porque uma coisa que eu tô achando muito legal, além dessa energia incrível que tá nesse estúdio hoje, a pessoa que ama cultura, gente, que gosta do que faz, vocês não têm noção, não sei se a câmera está captando, o olho da Tamira tá brilhando de longe aqui. Então, assim, é nítido quem abre um sorriso e o olho brilha, quem fala com amor sobre o que está construindo e ajudando a fazer, né? Eu falei com o Marcos, eu falei, eu vou me emocionar em algum momento, porque eu sou uma chorona nata. Aí você fala isso, eu tô me segurando. E o Podtrem é sobre isso, é sobre pessoas reais, é sobre mineiridade, é sobre histórias reais, é sobre causas que precisam ser mostradas, são histórias que precisam ser contadas. Por isso que a gente está feliz e esse estúdio hoje está radiando energia e vibrações positivas, porque é muito bonito ver quem fala. E aproveita e toma seu café aí quando eu tô falando. Porque aqui a gente toma café mesmo, tem pãozinho de queijo, tem biscoito de polvilho, que esse é o mais mineiro dos podcasts, o Podtrem. E tá faltando, né, um patrocinador, uma marca de café para patrocinar o Podtrem. Porque o que a gente bebe de café nesse estúdio não tá escrito. Alô, marcas de café de toda Minas Gerais, patrocinem Podtrem. Aproveitando, falando de patrocinadores, não posso deixar de mandar nosso abraço imenso, com toda a nossa gratidão, ao Simoseng, o Sindicato dos Motoristas Cegonheiros de Minas Gerais, o pessoal aí do trecho, que está na luta também, transportando veículos, carros para toda Minas Gerais, Brasil e América do Sul. Então, muito obrigado, nosso agradecimento mais uma vez ao Simoseng. Alô, Tatu Dendengo, nosso presidente, aquele abraço, meu irmão. Tamira, então o projeto está rolando, está acontecendo, agora vocês estão começando a colher os frutos do Rede Sou a Sirene nessas comunidades, com o podcast, com o curta-metragem e com o site. E é isso. Fala pra gente onde a galera... Porque isso aqui, gente, a Tamira estava me contando que nós estamos lançando, ela está anunciando o curta aqui, em primeira mão no Podtrem, né, Tamira? Primeiríssima mão. Onde que a galera vai poder ver o curta? Conta pra gente. Então, a gente está disponibilizando tudo no nosso site, coletivomica.org, www.coletivomica.org. Lá você consegue entender o que foi esse processo do Rede Sou Sirene, né? Como é que foram essas oficinas. Lá está dividido sobre o território, você consegue acessar o podcast diretamente por lá e também ser direcionado para o Spotify, assistir o curta-metragem e também ver registros, né? Ver como é que foram os processos. A gente tem alguns depoimentos também das pessoas que participaram, que isso também aproxima um pouco quem não está acompanhando a gente de toda essa costura do processo, né, consegue mais ou menos entender como é que a gente faz, onde a gente esteve, como é que foi. Então, o nosso curta vai estar disponível, já está disponível no nosso site, coletivomica.org, é só entrar lá, assista, ouçam o podcast também, falem com a gente o que vocês acharam, porque esse feedback é muito importante, né, e compartilhem esse conteúdo. A gente disponibilizou, né, desde o primeiro momento, é uma premissa do projeto disponibilizar esses conteúdos, né, não ficar aí, vamos ter que não lançar para poder tentar ir para algum... Não, vamos jogar, fez sentido para a comunidade, é o que faz sentido para nós, né, chegar lá e receber esse feedback é muito importante. Então, está disponível uma versão com acessibilidade também, com legenda, com audiodescrição. Isso é fundamental, né, às vezes a gente pensa... Nisso, às vezes, acaba que as pessoas pensam nisso só na hora de fazer um projeto lá, mas a gente tem que pensar nisso o tempo todo, né? Então, a gente tem cada vez mais tentado, dentro do nosso coletivo, fazer legenda audiodescritiva das imagens, colocar fontes grandes e ampliadas para facilitar a leitura, fazer, enfim, tudo que a gente
dentro do que a gente consegue de recurso, né, a gente tenta fazer com um pouquinho que a gente faz, seja comunicando, seja nos produtos, para tornar esse produto ainda mais acessível. Ou seja, o projeto é inclusivo em todos os sentidos. A gente tenta, mas é isso, sabe? Porque às vezes é isso. Às vezes uma escolha que a gente pode fazer de uma fonte, de um tamanho, sabe? Que vai facilitar uma leitura, de uma linguagem simples, que qualquer pessoa, de qualquer lugar, de faixa etária diferentes, vai conseguir compreender, né? É disponibilizar um recurso de uma legenda descritiva para ter lá a oportunidade de todos verem, hashtag todos verem, das pessoas poderem utilizar os softwares de leitura, né? De acessibilidade. Então, a gente também tem que pensar nisso, né? Para além de só estar lá colocando no projeto, colocar isso também no dia a dia da OSC, né? Da nossa cultura, da nossa produção de conteúdo mesmo, para tornar as coisas cada vez mais acessíveis. Porque eu acho que muito do nosso trabalho, aí fechando um pouco do Rede Socirene, já passando para o Coletivo Mica, é sobre acesso, né? Às vezes a gente vê muita gente ruim na frente de coisas porque tem acesso a recursos, tem acesso à tecnologia, tem acesso à ferramenta. Mas né? antes de passar para o Coletivo Mica, me conta uma coisa. Então, está se findando ali alguns processos dentro do Rede Soa Sirene, onde você está culminando o resultado desse trabalho no podcast, está culminando no curta e no site, mas o projeto continua, as oficinas continuam acontecendo ou findou-se o projeto ali naquele momento? Então, me conta, Tamira. A gente nunca tem fim, né? Acho que eu vou pegar o... Tipo assim, tá rolando as oficinas ainda, por que eu tô perguntando? Porque eu fiquei realmente curioso para conhecer, vendo você contar com essa energia, com essa alegria toda, eu fiquei muito curioso. Claro que eu vou ver o curta, eu e vocês, viu, gente? Por favor, gente. Mas dá vontade de ir lá conhecer, de ver uma oficina. Olha que se tiver acontecendo, nós vamos levar o Expresso Podtrem para visitar lá, para a gente fazer um Expresso Podtrem lá no projeto, hein? Essas em específico agora lá a gente encerra, mas a gente tem outras que nós estamos sempre continuando. E aí é isso, assim, os processos nossos, eles nunca se findam. Um filme nunca termina, um podcast nunca termina, a coisa sempre tem esse potencial de continuar. E a gente tenta sempre viabilizar formas de estar nesses territórios, caso seja do interesse da comunidade. Então, por exemplo, lá a gente teve um retorno muito massa, assim. Uma parte do filme é o Bernardo falando assim, a gente podia fazer uma vaquinha para vocês virem mais vezes. Tipo assim, porque a gente... Ou seja, a comunidade teve um grau de aceitação que ela entendeu a importância e vai sentir falta, inclusive. Sim. E aí, assim, que gratidão isso é muito cara. Bom, isso é incrível. Que gratificante. Isso é muito bom, porque é o que move a gente mesmo, né? É fazer sentido para quem está lá, né? Porque às vezes a gente tem essa coisa da cultura, essa coisa assim, né? A prepotência de quem acha que domina a cultura, ou que de fato às vezes domina, mas a prepotência de achar o que o outro quer, o que o outro deve saber, né? Ou dar conta de algo, a gente não pode ser impositivo, né? A gente não pode ter essa prepotência. Então, assim, quando a gente leva a proposta, a galera abraça e dá o retorno do que é mais, é muito massa pra gente, né? Então, assim, nesse caso, a gente já até escreveu uma proposta, não gosto de ficar falando isso, porque a gente nunca sabe, né? Do dia de amanhã não sabe se vai ser, né, não dá pra, como diz o ditado mineiro, não dá para contar com o ovo lá dentro né, da galinha. Mas assim, quando é possível, a gente tenta formas de viabilizar, né? Então, sai um edital aqui, poxa, esse aqui pode ser massa, a gente já corre lá, se inscreve, tenta viabilizar, porque a gente existe basicamente com dinheiro de edital, seja numa instância municipal, seja numa instância privada, seja numa instância federal ou estadual. O Mica, né, os projetos que a gente faz, ele não tem um patrocínio. Nós não temos ninguém que bota um dinheiro lá em nós que está todo santo dia caindo na conta. A gente inicia um projeto, a gente tem uma proposta aprovada, a gente executa, presta conta, encerra essa, começa uma outra, executa. Ou seja, é uma construção no dia a dia, né? Essa luta toda diária mesmo. E conta pra gente, então, como é que surgiu o Coletivo Mica, como que se deu essa ideia, da onde que partiu, como que vocês estão atuando? Faz um release, um panorama do Mica para a gente entender esse Coletivo Mica desde o começo. Mas antes disso, te dar os parabéns pela... Não sei quem que é sua figurinista, não, mas está extremamente elegante. Gente, essa mulher ela
tá irradiando energia boa nesse estúdio, toda colorida, com uma luz, com esse cabelo maravilhoso. Nossa, aqui. Que saudade que eu tava de você, Tamira. Mas ela fica proseando, né? Hoje, gente, nós estamos realmente proseando, batendo papo de amigo aqui, viu? Proseando real. Gente, eu vou ter que mandar um beijo especial pra minha mamãe, dona Jeanette, brabíssima, porque é ela que faz as minhas roupas. Tem uma personal stylist que sou cria dela, oficialmente, dona Jeanette. Um beijo, te amo, é a maior referência, mulher foda, incrível, pretona, amo você. E ela faz hoje em dia minhas roupas. Dona Janete, um grande abraço do Podtrem, um abraço a todas as mamães que estão nos vendo. Eu, como um homem criado, né, juntamente com meu irmão, que criou 2 filhos como mãe viúva, né? Minha mãe é viúva, e criou 2 filhos sozinha, guerreira, na cantina de uma escola pública. Então, Dorinha, Maria Auxiliadora, aquele abraço, mamãe também pegando esse gancho, porque Sim. O que seria da gente sem essas mulheres, né? Não tem nada. Que são nossa referência maior. Minha mãe é minha maior referência, correria brava. Quando eles ficam falando que eu sou correria, é porque não conhece Dona Jeanette ainda. E agora, faça o favor, Dona Tamira Bastos, deixe as suas redes sociais, deixe o seu Instagram. Sabe por quê? Eu acho que Dona Janete vai sofrer. Sabe por quê? Vai chegar um monte de pedido e encomenda para ela. Gente, segue lá, Tamira Bastos. A gente tá até nesse processo, às vezes eu fico incentivando Tamira ela. com TH. Tamira com TH, Tamira Bastos. Eu fico incentivando ela a fazer isso e a gente botar na rede também essas produções dela, mas ainda estamos nesse passinho aí. Mas é isso. E ela faz roupas, além de te vestir, ela faz roupas para venda também? Só para meu pai, eu e ela. Ela já falou assim, se eu já conseguir fazer roupa para família, eu já ia encomendar uma camisa com essa estampa. Mas por enquanto é só dentro de casa mesmo. Uma coisa bem mineirinha, sabe? Ô, gente, prosa boa de mineira é isso. O assunto vai desviando, mas essa é a graça da coisa. Vai que volta lá, mas a gente volta. Coletivo Mica. Bora. Vamos lá, conta pra gente. Pode tomar a sua aguinha. Enquanto a Tamira toma a aguinha dela, um abraço pra Raul Soares, essa cidade incrível que eu amo de paixão. Fui muito a Raul Soares, principalmente nos últimos 5 anos. Meu amigo Bruno Zogby, aquele abraço. Joãozinho, excelente cantor que toca um violão incrível lá. O Hélio do Hotel Sicília, aquele abraço pro Hotel Sicília, sempre me hospedava lá. Raul Soares, essa terra boa. A galera do Bloco do Queijo em Raul Soares, aquele abraço. A galera é incrível. Eu tenho um boné do Bloco do Queijo que vocês me deram até hoje lá em casa, viu? Muito obrigado, Raul Soares. Tamo junto. Minas Gerais é lindo, é vida. É mesmo. Tamira, vamos voltar então. Bora, Coletivo Mica. Vamos nos achar, nos perdendo, que é mais legal. Mas a gente faz assim, não tem jeito não. O assunto vai lá, volta cá, vai lá, volta cá. Era assim que a gente terminava, madrugada. E as melhores ideias surgem daí, viu, gente? Mas bora lá, o Coletivo Mica, né, que eu falei, essa sigla vem de mídia, identidade, cultura e arte. A gente nasce lá em Ouro Preto, na Universidade Federal de Ouro Preto, a partir de um processo, de um projeto de extensão. Mais ou menos em que ano? 2014, ali 2013, 2014, existia esse projeto de extensão chamado Nos Bastidores da Notícia, que surge dentro de uma disciplina de leitura crítica de mídia. E aí a gente começou a fazer oficina, essa metodologia de oficina. Na época era com os meninos do bairro lá do Cabanas, do Rosário. E aí a gente foi entendendo, a partir dali, que precisava formalizar. Então, a gente cria um CNPJ, né, para poder viabilizar as coisas, né, para além da extensão que era na universidade. Então, de lá para cá, a gente já fez inúmeros projetos e parcerias. A gente sempre trabalhando muito nessa questão da educação vinculada à comunicação, da gente exercer nossos direitos, né, da gente ter noção desses direitos e usar essas ferramentas a nosso favor, né? Claro que não é no sentido de ir dar a voz para ninguém, as pessoas têm as vozes delas, essas vozes estão silenciadas, a gente sabe muito bem as estruturas e os entrelaces, né, que fazem isso acontecer. Então, a nossa pegada é essa, assim, de promover o acesso, de facilitar processos, né, permitir experimentações, formas de expressar. Então, por exemplo, para além de, né, trabalhar com as comunidades vulneráveis à mineração, que é essa pegada que a gente tem, né, com rede, Sirene, a gente atua desde 2019 dentro do contexto de unidade de acolhimento aqui em Belo Horizonte. Então, a gente atua com crianças e adolescentes que foram retirados do contexto familiar, né, estão ali dentro de instituições sendo acolhidos. E aí é essa mesma metodologia, mas num outro contexto completamente diferente, né? A gente tem um projeto que é referência nessa nossa parte do acolhimento, que chama Atlas do Acolhimento. Desde quando aconteceu a pandemia, a gente executa esse projeto, né? A gente estava
viabilizando ele para acontecer presencialmente, justamente quando veio a pandemia, né? A gente tem um registro dentro do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Desde quando o MIC existe, a gente tem esse registro, né? Porque é preciso ter para poder trabalhar com esse público, para poder ter acesso ao FIA e também para que as pessoas consigam monitorar o que está sendo feito, né? Porque as políticas públicas elas são construídas assim, a partir de resultados e monitoramentos, e a gente avisando o que funciona e também avisando o que não funciona, né? Porque a gente que está na prática tem que dizer o que está acontecendo, o que está funcionando, o que não está funcionando. Então, a gente atua desde 2019 nesse contexto de unidade de acolhimento com criança e com adolescente, fazendo oficina, que para nós é uma frente de atuação muito importante, a gente acredita muito nisso, porque, assim, às vezes não, na grande maioria das vezes, as pessoas já dizem para a gente o que a gente pode, o que a gente não pode, o que é possível, o que não é possível. E, assim, às vezes, os adolescentes, as crianças que estão num contexto de naturalização de violências, aquilo ali são histórias que a gente nem acredita, às vezes, que a gente encontra, né? E aí, para aquelas pessoas, as chances ainda mais reduzidas. Então, às vezes, as pessoas falam, não, isso aqui não é para você, isso aqui não é para você. E o nosso trabalho é muito disso, de permitir possibilidades, da gente falar, olha, mas isso aqui também é possível, não é impossível. A gente tem um projeto parceiro, que é o Olhares Impossíveis, que já diz isso no nome, né? O impossíveis, porque a gente trabalha justamente isso, com possível. Tudo é possível, dentro da experimentação tudo é possível, né? É possível a gente ter outras formas de expressão, porque às vezes a gente não consegue expressar na oralidade, às vezes a gente está com ódio aqui, com uma raiva, com uma coisa. Quando a gente é adolescente, a gente é criança, a gente ainda tem toda, né, aquela questão do hormônio, então a gente está ali à flor da pele e às vezes você não tem uma forma de expressar, né? Então a gente gosta muito de reforçar isso, que a nossa prática é pela experimentação, é para possíveis futuros, é para a gente imaginar possibilidades dentro do que já é nos tirado. Porque, por exemplo, quando a gente é mulher, quando a gente é preto, quando a gente é LGBTQIA+, o negócio o buraco só vai enfiando mais embaixo ainda, e as pessoas vão dizendo com mais certeza ainda o que pode e o que não pode, onde a gente deve estar, onde a gente não pode estar, né? Então, nosso trabalho vai muito nesse sentido. Estar dentro das unidades de acolhimento é muito bom para a gente. Assim, o Atlas do Acolhimento é um produto que a gente vem criando, que é uma forma de falar sobre os resultados que a gente tem dentro das unidades, que muitas vezes é ocupar museu, ocupar centro cultural, ocupar praça, ocupar rua, porque às vezes esses adolescentes vêm de um contexto de história de vida na rua, que dormia na porta de um CRJ ou de um outro centro cultural e não se sente convidado a entrar lá e não sabe que ali tem né, uma biblioteca, ali tem uma oficina, ali tem uma aula, tem tudo gratuito, né? E a gente que é do interior, por exemplo, eu sinto isso muito aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana. Que bom que existem esses equipamentos culturais, porque no interior a gente não tem isso. Não tem. Você não tem uma biblioteca pública, às vezes você não tem uma livraria, você não tem teatro, você não tem cinema, você não tem nada, né? E aí, às vezes, aqui você está na capital, você tem tudo isso, você tem 1000 coisas, mas você tem um adolescente, a criança que está ali e não faz parte da realidade que dele. Mora do lado, mas não tem acesso. Não tem acesso, né? Então, a gente entende que é uma premissa nossa mesmo, assim, sabe? Facilitar acessos, para que as pessoas estejam usar a cultura como instrumento transformador e inclusivo, né? Exatamente, assim, pegar essas ferramentas que a gente tem e usar a nosso favor, né? E exercer nosso direito de estar nesses lugares, de consumir cultura, de botar a nossa arte. Então, tem muito tempo, por exemplo, desde que a gente voltou para o presencial, que a gente, no final dos processos dessas oficinas com os adolescentes, a gente leva o produto deles para compor a programação do Centro Cultural. Então, é a exposição dos meninos, das crianças, dos adolescentes que vai compor essa agenda cultural. Então, eles estão lá enquanto artistas, eles estão lá enquanto produtores de cultura, de arte, eles são as pessoas que estão lá fazendo aquilo ali acontecer. E isso é muito bom. Inclusive, também, para eles vislumbrarem que daqui um pouquinho eles estão com 18 anos e existe alguma forma da gente viabilizar. Né, eu gosto da música, eu gosto de dança, eu gosto de desenho, eu gosto do teatro. Do esporte. Entendeu? Existe essa possibilidade. Teve um dos projetos agora que a gente estava no processo de troca e uma das meninas falou assim, nossa, tia, mas quanto dinheiro? Aí eu falei assim, mas vamos pensar bem, vamos vir aqui. Aí a gente teve uma oportunidade de trocar, onde eu falei com as meninas assim, mas vamos ver, esse projeto começou em tal ano, a gente tem tantas pessoas, para a gente chegar aqui, a gente tem que fazer essa estrutura, a gente tem que fazer isso, a gente tem a pessoa do transporte, a gente tem aquilo. Então, quando a gente vai ver... Né? Fraciona-se, obviamente, divide-se como tem que ser, mas esse montante, na realidade, foi uma proeza de conseguir executar, né? Mais
ou menos isso. Sabe o que eu estou achando muito legal, Tamira? Porque você é jornalista, você é fotógrafa, você é produtora cultural, você é ativista, ou seja, 1001 utilidades nessa mesma pessoa de 1,80 m de altura, né? Mas eu acho muito legal porque casos como... Por que a gente te convidou e você gentilmente nos atendeu e aceitou o nosso convite? Porque é justamente histórias como essas que você está contando e casos como o seu, como agente cultural, como agente transformadora que você que inspiram muita gente. Eu tenho certeza que muita gente, e que seja muita gente, pouca gente, que seja uma pessoa que está do outro lado ali assistindo a gente, vai se sentir motivado, inspirado por situações como casos e histórias como a sua. Porque é mostrar que dá para sim fazer a diferença. É fácil? Não é fácil. Mas dá para ir lá, tentar, dar a cara para bater e mostrar que é possível, correto? Correto, não é fácil, né? Nada de fácil. Não é fácil, não. Porque às vezes é muito difícil, até quem está perto da gente não entende, às vezes, assim, nessa correria, o que é mesmo, assim, o fazer acontecer, isso que eu mencionei, que não é só chegar e mandar um e-mail, né? Por exemplo, esse contexto da unidade, principalmente, às vezes... a gente faz muita questão de falar isso, a gente precisa de vir aqui somar com os adolescentes e não atrapalhar a rotina, por exemplo, da casa. Porque você pensa bem, você está numa instituição de acolhimento com 12 adolescentes acolhidos, cheio de ódio, cheio de hormônios. Então, você tem ali toda uma rotina, né? Então, assim, esse trabalho nosso é isso. Nós vamos lá apresentar uma proposta, pensamos nisso. Aí a gente chega lá, essa semana não dá. Semana não dá, porque está acontecendo isso, chegou um menino novo, vai dar uma confusão. Tudo bem, nós vamos voltar semana que vem. O nosso processo, inclusive, quando a gente está construindo ele, apresentando lá atrás no edital, a gente já faz questão de mencionar isso. É um processo que não está preocupado com o produto e a entrega no prazo do cronograma que nós estamos colocando aqui. Nós estamos colocando esse cronograma que nós vamos pensar mais ou menos seguir nele. Como referência. Como referência. Mas se a gente chegar dentro do processo e tiver de começar 5 vezes, nós vamos ter que começar. Porque cultura não é mecânico. Entendeu? Né? Não é isso. Aí você chega lá, aí é isso. Você planeja uma coisa diferente. Enfim. E no final da conta é muito massa, assim, sabe? Ver os produtos, ver os processos. A gente já experimentou várias linguagens e formatos. Recentemente, a gente tem estado muito, né? Passado muito ali pela fotografia e pelo audiovisual. São duas frentes aí que a gente tem se dedicado bastante nos últimos anos, né? Que tem gerado experimentações incríveis. E que é isso, a gente vai em diversos formatos. A gente teve uma exposição que rodou a cidade, os centros culturais em cavaletes. Eram cavaletes de madeira que a gente mandou fazer. Agora a gente trouxe as exposições em tecidos, que eram tecidos enormes, dentro dos centros culturais, caindo nas artes. A gente sempre disponibiliza as exposições no online também no site, para quem não pôde ir lá, né, ver, fazer. Qual que é o site, mais uma vez, para a galera conferir lá? coletivomica.org, www.coletivomica.org. Entra lá, vocês vão conseguir ver o Atlas do Acolhimento, que eu falei agora há pouco, que é um PDF que a gente gera no final de cada edição dessa, desde 2019 a gente está gerando, que é um balanço do que a gente fez, por onde a gente esteve, quais equipamentos culturais da cidade a gente ocupou e também quais dispositivos a gente utilizou. Porque a nossa metodologia, nessa parte de experimentação, utiliza muitos dispositivos, que são comandos muito simples, fechados e extremamente abertos. Então, permitem uma experimentação que é, por exemplo, assim, filme 1 minuto, vou dar um exemplo do Minuto Lumière, mas a gente tem vários dispositivos, filme 1 minuto da sua câmera horizontal.Esse é o comando. É muito fechado, porque eu estou te dizendo exatamente o que é. Filma 1 minuto com a câmera no horizontal e é muito aberto, você pode fazer o que você quiser. Você pode intervir, filma 1 minuto com a câmera. Filma 1 minuto com a câmera e é isso. Ou seja, são 1000 opções. Entendeu? Então, e é isso. E aí cada um faz a coisa que quer, né? Outro dispositivo que a gente tem, sei lá, de cores e texturas, que é uma coisa muito massa, que é estar sempre ali no contexto da unidade ou num contexto muito habitual com as crianças e adolescentes e despertar o olhar para outras coisas. Então, a gente vai procurar cores, vai procurar textura, vai fazer um jogo com criança, por exemplo, isso funciona muito, né? Porque é aquela coisa da dinâmica, da brincadeira. Então, a gente vai adaptando a metodologia e sempre utilizando esses dispositivos para ir engajando essa experimentação, sabe? E aí, a partir da experimentação, a gente vai também, enquanto grupo, vendo aqueles resultados, sabe? A gente gosta sempre de dizer ali que a gente assina coletivamente, né, a assinatura das oficinas, das exposições, do filme, é coletivo,
E aquela recepção também. Então é muito massa a gente assistir junto, ver os resultados juntos, sabe? Sentar e falar, pô, mas isso é legal, isso é aquilo. Porque é um outro processo também que é muito rico pra gente, assim, sabe? O assistir junto, o ver junto, é muito legal. E é a partir disso também que a gente constrói todos os produtos que vêm com os meninos, assim, sabe? Com as exposições, o podcast, foram eles que falaram, não, vamos chamar fulano, vamos fazer essas perguntas, vamos usar esses sons. Então, é bem assim nessa parte da experimentação mesmo que a gente vai indo, sabe? Tamira, muito bacana, sabe? Ouvir, entender e aprender e ver histórias inspiradoras como a sua, como a dessa galera massa do Coletivo Mica, do projeto da Rede Soa Sirene. Eu falo que o Podtrem tem essa função, essa finalidade, humildemente falando, tá, gente? Que é mostrar histórias que precisam, não é que merecem, não, que precisam ser mostradas, tentar dar um pouquinho de voz a quem merecia ter muito mais voz, inclusive por canais muito maiores do que o Podtrem, que o Podtrem está engatinhando, mas com muita boa vontade também. Então, assim, muito legal ter você, muito legal ouvir essas histórias. E para finalizar, porque nosso tempo é curto, mas a vontade é de passar a tarde inteira aqui ouvindo. Para finalizar, fala para a gente, deixa um recado bacana para esse povo bonito que está assistindo o Podtrem sobre cultura, a importância da cultura, a importância das artes. Deixa um recado final para a galera. Bom, primeiro eu vou agradecer vocês. A gente acredita muito em meios de comunicação assim, do vamos fazer, né? Do vamos botar a cara, bora que bora. Agora eu vou tentar não me emocionar, que você me pegou, gente. Eu acho que é isso, a gente não pode cair no pessimismo, né? Porque o pessimismo, ele é muito bom para quem não quer que a gente ocupe os lugares. Que a gente não quer que a gente esteja lá, então a gente tem que, de alguma forma, acreditar. Não é fácil, não é romantizando, é sem mimimi de romantizar, não é romantizar. É um caos, a gente vive perto de ter um burnout, é uma loucura. A realidade de quem trabalha, aí eu me emociono, a realidade de quem trabalha na cultura é doída para um caralho. Então, assim, a gente tem que se unir, juntar, fazer acontecer mesmo, assim. Cultura, se a gente puder fazer o dinheiro girar entre nós, vamos. Se a gente puder chegar lá e tomar um espaço, vamos. Se a gente precisar de chutar aquela porta, chuta. Se a gente precisar de chegar calado, vamos chegar calado. Porque a gente sabe os lugares que a gente tem que chutar e os lugares que a gente tem que entrar tranquilo. E eu acho que é isso, a gente tem que se organizar, não desistir, porque quem não quer que a gente esteja nesses lugares estão muito bem articulados. Entendeu? Então, a gente tem que aprender a se organizar para tomar tudo isso e mais um pouco. Senão, piscou, filho. Pegando para nós. Assim que a gente trabalha aqui. E assim, com essa fala foda, poderosa, nós encerramos esse episódio do Podtrem. Podtrem, o mais mineiro dos podcasts. Embarquem com a gente nesse trem, porque é sobre essas histórias e essas pessoas, é para isso que o Podtrem surgiu e está aqui. Tamira Bastos, muito obrigado, minha querida. Gente, satisfação demais, eu sou a força. Gente, ó, vocês aí que estão trabalhando no back pra gente, Jojo veio aqui me acompanhando, meu parzinho. Valeu, minha querida. Delícia, valeu, Podtrem.